No programa de hoje, nós vamos conversar com uma pessoa que não é somente uma criadora de conteúdo, ela efetivamente movimenta o comércio da cidade. Nós vamos conversar com Jéssica Tomé Marafão. Jéssica Tomé Marafão, um prazer receber aqui no nosso podcast Conversa com Ordem da OAB Jaboticabal. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Alamar, aí pelo convite. Tô super ansiosa e também animada para esse bate-papo. Eu falei pro Alamar que é o meu primeiro podcast, então tá sendo super especial mesmo. Ah, que bom. Olha, gente, primeiro podcast. Primeiro da principal influenciadora de Jaboticabal. Que legal. Jéssica, conta pra gente quem é a Jéssica antes de ser influenciadora digital. Bom, primeiramente a Jéssica é uma mulher mãe da Alice, que tá com 4 anos hoje, né? Aniversário hoje? Não, 4 anos. Quatro anos hoje em dia ela tem. Ela faz agora em maio. E sou esposa do Wagner também. Bom, filha de pais comerciantes, bem conhecidos aqui na cidade de Jaboticabal também, minha família. E eu falo que antes de ser qualquer coisa, eu sou mulher, né? Então, eu acredito que é o ponto principal aí de início. Ô, Jéssica, e esse estrelato seu nessa trajetória profissional como influencer de Jaboticabal, você foi um projeto planejado ou aconteceu naturalmente? Na verdade, aconteceu de uma forma que nem eu mesma imaginava. Só vou voltar um pouquinho para trás, Alamar. Desde pequena, eu acredito que isso já estava na veia, né? No sangue. Desde pequena, eu era modelo. Então, ganhei concursos de beleza. Aqui na cidade, já fui Miss Jaboticabal, Rainha do Rodeio Show, que são os maiores concursos, né? Que tinha naquela época. Então, assim, eu ganhei no ano de 2010 os 2 maiores concursos. E eu sempre fui muito tímida nessa questão de falar, né? Eu sempre gostei de aparecer, dar sorrisos, desfilar. Os principais influenciadores, pessoal de internet, de artista, sempre fala, eu sou tímido. O que acontece? E depois se destaca tanto. E é até engraçado isso. Quando tinha concurso de beleza, que tinha perguntas ao vivo, eu não participava. Eu não queria participar, porque eu tinha vergonha de falar e errar ali no momento. Então, meu nervosismo deixava... Eu acabava deixando tomar conta. Mas quando for há 8 anos atrás, eu lembro até hoje, foi em dezembro, né? Começou essa modinha de blogueira na cidade, influenciadora, e eu não tinha nem rede social. Na verdade, eu tinha um Instagram fechado, tinha uns 2.000 seguidores, só gente ali mesmo que eu conhecia. Só que foi quando começou a surgir as influenciadoras, Gabriela Pugliese, né? E mostrando viagens. E eu sempre viajei muito, eu e o meu esposo, que na época, desde quando a gente namorava, a gente sempre gostou muito de viagens. E foi quando surgiu ali Jericoacoara, as pessoas falando sobre Jericoacoara. Só que eu já tinha ido pra Jericoacoara umas 4 vezes e tava indo pela 5ª vez. E nessa 5ª vez que eu fui, eu resolvi começar a gravar a viagem, os restaurantes que a gente estava indo, e eu nem imaginava que estava por vir, porque eu fui viajar, nessa viagem eu ganhei mais de 5.000 seguidores, assim. Naquela época a gente ganhava com muita facilidade. Então, mas você ia contando sobre a viagem? Essa foi a primeira viagem que eu fiz, e eu comecei a mostrar a Jeri, porque era uma cidadezinha muito pequena, uma vila, na verdade, né? Então comecei a mostrar os restaurantes que eu gostava, como eu já tinha ido 4ª vez, estava indo pela 5ª, então assim, hotel que ficava, como que funcionava tudo lá. E eu resolvi abrir o meu Instagram e mostrar. Então, nesse meio tempo, eu comecei a ganhar muito seguidor e também muita gente interagindo, gostando, querendo que eu mostrasse mais sobre a viagem. E foi muito engraçado, porque quando eu falei que foi uma virada de chave, a Jéssica que foi pra Jericoacoara e a Jéssica que voltou. Porque quando eu voltei de Jeri, a minha vida, assim, praticamente já estava transformada, porque várias lojas aqui da cidade mesmo começaram a entrar em contato comigo, querendo me contratar para fazer publicidade. E na época eu tinha uma loja de roupa junto com a loja do meu pai. Em questão, eu acredito, de uns 3 meses, eu falei pro meu pai, eu vou deixar esse lado. A loja de roupa. E eu era o braço direito do meu pai na loja também, né? Então, acho que foi um baque um pouco pra ele. Aí eu lembro até hoje, ele falou assim, Jéssica, mas você vai morrer de fome? Eu falei assim, não, de fome eu não vou morrer. Mas, dali pra frente, eu nunca parei. E cresci a cada dia, assim, cada ano, cada mês, graças a Deus. Em que momento a gente pode te considerar como um ponto de referência nesse caminho
caminho aqui em Jaboticabal e até da região. Você percebe isso? Você percebeu um momento específico que você se tornou esse ponto de referência que é hoje? Eu falo, Alamar, que existem coisas que são até engraçadas falar, mas eu falo assim, sabe aquele termo que usam, a grama do vizinho é sempre mais verde? Eu acredito que eu comecei a ser muito mais valorizada dentro de Jaboticabal quando as cidades da região começou a me chamar. Então, por exemplo, quando eu comecei a ser vista em Ribeirão, e Ribeirão me contratando para fazer trabalhos lá, eu acredito que a minha visibilidade dentro de Jaboticabal cresceu muito, porque aí as pessoas pararam para pensar, nossa, talvez a gente não tá notando algo que tá aqui, né, dentro da nossa cidade e outra cidade está notando, então com isso me ajudou muito mesmo, até além do meu crescimento, forma de cobrar também, depois disso começou a crescer cada dia mais. Teve algum ponto de virada da carreira específico ou você acha que foi natural? Eu acho que foi tudo de forma muito natural, orgânica, porque eu sempre trouxe, né, a Jéssica de verdade. Mas eu acredito que na maternidade também essa chavinha, ela virou. Tá. Porque eu falo, as pessoas, elas se conectam muito mais com você. Porque você ia mostrando o seu cotidiano. Eu ia mostrando minha rotina, cotidiano, divulgações de loja. Só que quando eu engravidei, eu acho que a Alice me trouxe... Eu até brinco, eu falo que o filho traz muita prosperidade, isso é muito real. Porque o negócio alavancou de uma tal maneira que eu falei assim, nem eu imaginava. Porque as pessoas, elas amam ver crianças, famílias. Então, eu acho que esse foi um ponto que virou a chave há 4 anos, quando eu tive a Alice. E você hoje, você se considera uma criadora de conteúdo ou uma empresária da comunicação? Eu acredito que um pouco dos dois, que eu falo que a minha cabeça, ela frita o tempo todo. A Mari que tá ali atrás, ela sabe. Todo dia minha cabeça não para pensando em formas de agregar o meu trabalho, formas de aumentar mesmo a minha renda. Então, eu sou influenciadora, mas eu faço outros tipos de trabalho também. Tem empresas que me contratam hoje, Alamar, para contratar outros influenciadores. Eu vou fazer um evento, Jéssica, em Jaboticabal. Você não faz esse trâmite aí com outros influenciadores? Conexão. Então, é um lado também, porque eu tô sempre apoiando os influenciadores que estão começando, que já estão aí no mercado de trabalho aí também ao longo dos anos. Tem um peso essa responsabilidade? Com certeza. É difícil lidar com isso? Eu falo assim, o peso de você ser exposta. Né? Porque eu falo, a minha vida hoje ela é exposta. Até antes de começar o podcast, eu estava comentando com a Alamar. Hoje, eu sinto muita responsabilidade pelas empresas que eu represento. Né? Então, tem coisas, convites que eu recebo que eu prefiro não ir do que ir. Eu sempre tento pensar o que vai ser bom pra minha imagem, o que não vai ser, né? Às vezes minhas amigas, vamos numa festa que vai ter, então eu prefiro ficar em casa, porque eu acho que hoje eu tenho muita responsabilidade. Então, não só dentro dessas empresas, mas responsabilidade também do que eu passo pros meus seguidores, né? Isso é o que dá credibilidade, né? Com certeza. Justamente é isso que eu ia perguntar. Se você já recusou alguma parceria, algum evento? Várias coisas. Já aconteceu de uma pessoa, ela conversar comigo ali, né? Enfim. Conta esses bastidores. Uns bastidores meio engraçado. Mas assim, foram muito poucos até hoje. Acho que aconteceu 2 casos, 3, acho que no máximo, de 2 que eu cancelei parceria, que eu falei que não estava fazendo sentido pra mim, porque a partir do momento que você não tá se encaixando, eu falo que eu não faço por dinheiro, Alamar, eu não faço por dinheiro, eu faço porque eu realmente gosto de trazer resultados, ver os meus clientes felizes, ver as pessoas que me seguem, que me acompanham, compartilhando, nossa, eu amei isso que você fez, né, essa dica, talvez um momento que eu expus da minha vida, porque as pessoas acham que o influenciador, ele tem uma vida que é maravilhosa, né? Ela não tem problema e ela não passa por determinadas situações, só que eles não vê o outro lado, a pessoa, né? Eu sou a Jéssica, eu sou humana como qualquer pessoa, eu sou mãe, então assim, é o que eu falo, eu sou mulher, tem dia que dá aquelas crises de choro que a gente precisa chorar, e daqui 5 minutos você tem um cliente pra atender, já aconteceu várias vezes, de eu estar dentro do carro assim, com a Mari, eu chorando, e eu ter que me recompor em 5 minutos, literalmente, arrumar ali a maquiagem e fingir que nada aconteceu, e atender o meu cliente, assim, da melhor forma, porque eu falo que eu não aceito dar menos do que eles merecem. Os meus clientes, eles merecem excelência. Então, assim, eu não aceito menos que isso. Que legal. Como é que você lida com as críticas, essa exposição toda? Porque você acaba abrindo a intimidade da sua vida
privada, né? Com em rede certeza. social. Eu falo assim, a partir do momento que a gente está expondo nossa vida, a gente tem que aceitar críticas. Eu falo, o que seria do rosa se todo mundo gostasse do azul? Ninguém é obrigado a gostar de tudo o que eu gosto, o que eu posto, de gostar da Jéssica. E eu falo que hoje em dia é muito isso. Tem muitas pessoas que me acompanham e nem gostam de mim, entendeu? Estão ali mais pra criticar. Mas eu falo assim, graças a Deus eu tenho um público muito bom, Alamar. Muito, muito, muito bom mesmo. E eu respeito, quando a pessoa ela me manda uma crítica, eu respeito, porque eu sei que aquela crítica que ela tá mandando vai servir de alguma forma pra eu poder crescer. E eu falo, nada melhor do que a maturidade e o tempo também, né? E eu faço terapia, gente, então eu tô com a minha terapia em dia sempre. Ô, Jéssica, existe um limite entre a vida pública e a vida privada? Ah, com certeza. Eu falo que tem que ter... Eu sou uma pessoa que eu preciso confessar, eu sou workaholic, então eu assim, amo trabalhar. Então eu sou viciada em trabalhar. Às vezes eu tô cansada, eu tenho um tempo ali pra dormir, mas a minha cabeça não para. Eu levanto e fico inventando mil modos. Meu marido fala assim, já parou pra pensar que você poderia estar tranquila, mas você arruma sarna pra se coçar? Eu falo assim, nossa, é verdade, né? Eu podia estar quietinha na minha e tô arrumando problema pra cabeça, mas eu sou ligada no 220, eu não consigo parar. Mas tem momentos que eu me dedico à minha família, então principalmente à minha filha. Tem momentos que eu estou com ela, então eu fico longe do celular, eu falo, agora esse momento eu vou me dedicar a ela, porque senão, Alamar, a gente fica no celular o dia todo. E eu falo, até um problema pra quem trabalha com a internet, porque às vezes as pessoas estão falando comigo, eu tô aqui no celular, mas ao mesmo tempo que eu tô no celular, eu tô conversando com o cliente, eu tô aprovando conteúdo, eu tô às vezes direcionando a Mari pra fazer determinadas coisas pra mim. Então assim, é difícil, porque eu tenho que resolver 1000 coisas ao mesmo tempo. Ou seja, nem tudo é exposto, né? Tem um momento ali de intimidade, vida privada, que não precisa ser... Com certeza. Eu falo assim, divulgado. tem muitos... Eu queria conseguir postar mais, mas tem hora que a demanda é tanta... A demanda é tanta entrega ali pros clientes, né? Que às vezes eu esqueço até de dar bom dia. Eu apareço e falo assim, gente do céu, eu não dei nem bom dia hoje pra vocês. Mas é porque a gente tá nos bastidores de correria. Eu brinquei até essa semana. Semana passada, minha agenda praticamente dessa semana já tava montada. E tipo assim, eu não vou ter tempo pra respirar. Graças a Deus. Ainda bem que deu tempo de vir aqui, né, diretor? Não, já estava marcado, já estava na agenda, para não esquecer. Eu sabia. Ô, Jéssica, falando agora de comércio de Jaboticabal, considerando que você tem toda uma repercussão, que você é ativista do comércio de Jaboticabal, que você tem essa influência familiar do comércio e que você hoje se torna sendo aí uma das protagonistas da atividade comercial de Jaboticabal, como é que você avalia o nosso comércio aqui da cidade? Alamar, vamos lá. Eu fico um pouco triste, assim, vendo a situação do nosso comércio, mas eu falo que o problema não está no comércio. Eu acredito o problema está no poder público, porque a nossa cidade, ela não tem indústrias que chamam, entendeu? E hoje em dia, a população, ela depende do comércio. E as pessoas, elas não entenderam isso ainda. Dentro de uma casa, muitas vezes, existem 4 pessoas. E essas 4 pessoas, elas trabalham no comércio. Só que elas estão ali no dia a dia delas, comprando pela internet. Só que elas não pararam ainda para entender a gravidade disso. Porque se ela depende do comércio, o dinheiro dela não está girando. Entendeu? Então, eu acredito que isso vai somar um problema muito sério. Porque se a sua família ela depende do comércio e você está gastando de forma externa, vai agregar totalmente na nossa cidade, entendeu? Então, eu acho muito legal, né? Legal ali a facilidade de comprar pela internet. Só que as pessoas têm que entender que a nossa cidade, ela depende do comércio, entendeu? Praticamente a maioria da população. Então, eu vejo como um problema realmente do poder público, que eu acredito que eles precisariam se empenhar mais para trazer indústrias para nossa cidade, para poder gerar muito mais emprego, entendeu? É diferente, por exemplo, da cidade de Monte Alto, que tem várias indústrias, né? E o comércio ali movimenta realmente. É diferente da nossa realidade hoje. Na tua experiência profissional, que você frequenta o comércio da região, fazendo trabalhos para as cidades da região, você percebe essa deficiência em Jaboticabal? Eu percebo que, assim,
às vezes eu leio muito matérias e comentários, né? Eu fico muito atenta a isso, mas as pessoas às vezes falam, eu vejo comentários assim, porque o atendimento é péssimo, isso e aquilo. Só que, Alamar, eu já fui comerciante, eu já fui atendente dentro de loja, eu já fui caixa de loja. Então eu entendo o outro lado do comerciante também. Muitas pessoas, ela tá de mau humor ali no dia dela e ela já chega sendo grossa com a atendente, entendeu? A atendente não tem culpa. Então, tem coisas, se você for grossa com a pessoa, automaticamente a pessoa vai ser grossa com você, entendeu? Mas eu acredito que seja um problema que esteja acontecendo, porque eu vejo muito essa questão das pessoas reclamando quanto ao atendimento. Eu vou comprar na internet porque é mais fácil. Só que você não tem o contato com as pessoas, né? Com o produto. Eu, Jéssica, eu gosto de estar vendo, tocando, né? Então, eu gosto de ter o contato com as pessoas, conversar. Gente, eu nasci dentro de um comércio, né? Então, eu fico muito triste ao mesmo tempo em ver essa situação que tá na nossa cidade. Só que as pessoas, elas precisam se atentar quanto a isso. Uma cidade que depende praticamente, sei lá, eu não sei de porcentagens agora, tá? Vou chutar aqui na minha cabeça. 90% de um comércio você fica comprando pela internet, isso tá errado, né? Então, tá na hora de você repensar suas atitudes. Nossa, dentro da minha casa, a minha família toda, ela depende do comércio, então nada mais do que justo do que eu comprar no nosso comércio, entendeu? Eu entendo que às vezes não vai ter tudo que a gente precisa, mas eu, Jéssica, eu sempre dou prioridade pela loja física da minha cidade. Nossa, realmente eu não encontrei, então tá, é uma oportunidade. Aí vai ter gente que pode falar, Jéssica, mas eu vejo você comprou na Shein, postou. Só que também faz parte do meu trabalho mostrar algumas novidades ali pra sair um pouco do foco também pros meus seguidores, entendeu? Tá. Só que eu tenho condições de gastar no comércio e comprar também pela internet. Só que eu dou, assim, maior parte da minha vida, né, comprando no comércio. Eu dou muito mais prioridade. Então, justamente, para não ficar contraditório, essa atividade que você faz de marketing digital, na verdade, você está fomentando o comércio físico, raramente o comércio digital. Então, na verdade, o comércio digital que eu trabalho não segmenta a questão de, por exemplo, vender por Shopee, nada disso. O mercado digital que eu trabalho, eu tenho uma mentoria que eu vendo. Entendeu? Entendi. É uma mentoria. Conta mais sobre isso. A minha mentoria, ela ensina é o MCU, e ela ensina hoje uma nova profissão, que é o quê? As empresas, elas querem procurar por pessoas normais, é sobre UGC. As pessoas reais, né? Pra contar sobre o produto. Então, assim, é diferente eu, Jéssica, vim falar sobre essa água, né? Eu sou influenciadora e muitas vezes as pessoas vão falar, nossa, Jéssica, mas você tá postando essa água porque você foi paga pra isso. Só que hoje em dia tem muitas pessoas ali no YouTube fazendo resenhas, reviews, contando sobre determinado produto que parece assim, ser uma pessoa super normal, de forma natural, só que ela tá ganhando também pela marca pra falar sobre aquele produto, entendeu? Ela vende ali, ela pode ganhar de 200 a R$1.000 por um simples vídeo que ela vender pra marca, sendo uma pessoa real. Normal, sem maquiagem, mostrando ali a rotina dela, né? A experiência ao abrir aquele produto, então é diferente. Entendi. Ô, Jéssica, e considerando aqui, sempre eu trago o nosso universo aqui, a nossa regionalização, a nossa cidade de Jaboticabal, porque é mais ligado aqui. Considerando aqui que a gente tem uma grande tradição dos comerciantes, o comércio em Jaboticabal é muito cheio de costume, é isso que eu quero dizer. É muito tradicional. Você entende que os comerciantes aqui já absorveram, ou estão absorvendo, ou vão ainda entender mais sobre a necessidade desse marketing digital? Como é que você vê isso ligado estritamente ao comércio da cidade? Eu acredito que cada vez mais os comerciantes, diante disso tudo, né, eles vão começar a se movimentar mais. Só que o que eu sempre falo para meus clientes, o que você pode melhorar no serviço do seu cliente, seja um atendimento no WhatsApp, uma entrega rápida, entendeu? Porque as pessoas, elas gostam de praticidade, vamos falar a verdade? Muitas vezes, realmente, elas não querem sair da casa dela, mas você pode levar o seu produto até ela, entendeu? Então, eu acredito que seja uma forma, mas eu acredito também que o comerciante, que eu vejo muito, o comerciante hoje em dia, ele não investe muito no marketing em si. E eu acho que é uma coisa que falta também, porque a empresa hoje, que ela não investe, seja na influenciadora, numa empresa de marketing, isso faz total diferença. Que você faça um post ali no feed do seu Instagram. Faz um patrocinado daquilo, né, pra cidade ver. Talvez a pessoa nem sabe que você tem aquele produto, entendeu? Várias vezes aconteceu da gente ir em alguma loja e não saber que tinha determinados produtos. Então, assim, eu acho que é uma questão de mostrar realmente, sabe? As pessoas, às vezes, elas querem
preferem essa questão do economizar. Só que o barato sai caro, vamos falar a verdade? Então, quem não é visto nos dias de hoje, Alamar, eles não vão ser lembrados. Então, às vezes as pessoas acham caro pagar uma influenciadora. Só que mal sabe ele o retorno que dá. Só que o trabalho, eles querem ver assim, questão de venda. Só que o trabalho do influenciador hoje não é somente... eu falo que não é venda, tá? Influenciador, ele não vende. Ele tá ali realmente para mostrar o produto, né? E as pessoas conhecerem ali a loja através... da nossa imagem. Só que as pessoas, elas ligam muito ali a vendas. Várias vezes eu fui fazer clientes, e aí tinha uns que falavam, porque vem influenciadora tal, nossa, só que não vendeu nada. Só que não é assim que funciona, não é influenciadora que tem que vender. Não é influenciadora que vai ficar todos os dias ali na loja dele, entendeu? Os meus clientes até brincam, eles falam assim, nossa, Jéssica, você chega na loja, eu queria te pagar pra você ficar o dia inteiro aqui. Porque, tipo assim, enche de cliente, sabe? Tipo, movimenta. Tem clientes meus que deixam, às vezes, as mesas com as roupas que eu vou colocar expostas, né? E gera curiosidade nas pessoas que entram na loja. Mas o que é essas roupas? É da influenciadora que vai vir fazer. Já teve dia de eu chegar e não ter nenhuma roupa pra eu fazer. Que legal. Ter que escolher novas roupas. Essa então, propaganda indireta até. Totalmente. Então as pessoas, elas não entenderam isso ainda. Elas acham, porque é caro investir no influenciador. Caro é você não ter gente dentro da sua loja. Entendeu? Então é um investimento que vale a pena. Sem brincadeira. Na semana passada a gente foi gravar um cliente. Eu tô fazendo a loja dele faz um mês. Eu cheguei na loja dele, ele não me deu nem boa tarde. Ele virou pra mim e falou assim, eu só vou te falar uma coisa. O nosso faturamento já dobrou e eu tô tendo que trabalhar até de domingo. Tô mentindo? É real, é verdade. Legal. Assim, eu falei, é muito gratificante ver isso, sabe? Porque o resultado não é só ali um momento, tem um por trás que as pessoas nem imaginam. Uma responsabilidade tremenda. Então, assim, a pessoa hoje, os comerciantes, tem um conselho que eu dou, invista numa influenciadora, invista num trabalho, num marketing ali por trás, sabe? Eles vão ver muito resultado. Esse marketing talvez já mais atrasado, arcaico, de panfleto, de papel jogado nas caixinhas do correio, ainda funciona? O que você acha? Alamar, sinceramente, eu acho que não. Acho não, tenho certeza que não. Você pega um panfleto e você fica lendo? Porque quando me dão um panfleto, eu já amasso e, é muito automático e isso, todo sabe? Mundo fica... As pessoas ficam 24 horas hoje no celular, gente. Então, assim, é o que eu brinco. Quem não é visto, não é lembrado realmente. Porque as pessoas estão ali o tempo todo no Instagram, olhando a vida do vizinho, a vida do fulano, dos influenciadores. Então, é isso, sabe? As pessoas, elas precisam dar esse start. E eu falo isso, gente, porque como eu falei, eu sou filha de comerciante. Para entrar o meu trabalho na cabeça do meu pai, que é das antigas, foi difícil. Ele achava que eu ia morrer de fome, entendeu? Eu falei, de fome eu não vou morrer. Mas, assim, foi difícil, entendeu? Então, mas hoje em dia, ele vê o trabalho, eu vou lá na loja dele, divulgo. Então, assim, é um trabalho muito bacana. Quem não experimentou, vale a pena experimentar. E quem experimentou, gente, continue. Porque o que eu falo, a constância que vai te trazer resultado. Exatamente, né? É a reinteração, né? Isso daí Não adianta você fazer uma semana ali e achar que aquilo vai te trazer o resultado do ano. Pode ser que comece devagar ou quase sem ninguém, mas posso te falar, Lamar, né? Tem empresas que no primeiro dia já vai ver resultados e tem empresa que vai demorar 2, 3 meses, 1 ano. Então eu tenho clientes meus hoje, a maioria, chega pra mim e fala assim, Gé, vamos fazer um contrato pra 1 ano, vamos fazer contrato pra 6 meses. Aí de 6 meses já passa pra mais 6, de 6 já passa pra 1 ano. Por quê? Ver o trabalho, a entrega, sabe? É um diferencial assim, que agrega demais na empresa. Eu acompanho bastante isso, especialmente ligado ao podcast, óbvio. E realmente é isso, é a reinteração. E sempre os principais apresentadores, pessoal ligado à internet, que entende podcast e tudo mais, de curso e tudo mais, sempre fala, é a reinteração. Pode começar sem nada, mas é a reinteração que vai predominando futuramente, né? Mas e aí, voltando aqui ainda ao comércio de Jaboticabal, você acha que essa deficiência nesse marketing digital é ligado a uma tradição, um costume do comerciante em si? Porque Jaboticabal tem isso, a gente sabe. Várias lojas com o mesmo proprietário, um comércio de décadas, de ano. Isso não é crítica, é a situação que a gente tem. Isso jamais é crítica. Muitas vezes a pessoa viveu gerações e mais gerações naquela acomodação e segue acomodada.
Eu vejo como isso. Ai, não, porque eu sempre fiz desse jeito. Tá, você sempre fez desse jeito, só que hoje em dia não vai funcionar mais desse jeito. Entendeu? Eu até tava conversando com uma moça essa semana, ela tava falando, nossa, porque eu queria muito trazer uma influenciadora pra dentro da minha empresa, só que o meu pai é muito cabeça fechada, ele não libera, nananã. Eu entendo isso, entendeu? Porque eu sou filha de comerciante, eu já passei por isso também. Na época que meu pai tinha loja, quando começou esse negócio de influenciador, eu nem era, mas eu queria chamar uma pessoa pra divulgar a loja, ele, não, é dinheiro que só vai ser jogado fora. E não é, entendeu? Por que eu vou te falar? Hoje em dia, pessoas se conectam com pessoas. Então, o influenciador, basicamente, ele é o rosto da sua empresa. Quando alguém falar ou pensar na sua empresa, ela já vai ligar totalmente ao rosto daquela pessoa. Então, passou apenas do influenciador tá indo ali, ai, porque eu quero que o influenciador faça venda. Ele não vai fazer, entendeu? Ele vai conectar você, a sua empresa, com outras pessoas. E outra coisa, tem donos que não gostam de aparecer. E hoje em dia a gente sabe da importância de ter um rosto de pessoa conectando. Então, se o dono ele não quer aparecer, ele precisa de alguém para fazer isso. Assim como eu tenho também, Alamar, clientes que me contrataram porque eles precisavam aparecer, só que eles tinham vergonha. Então, eles me contrataram para quê? Para ajudar nessa questão. Então, eu comecei a gravar vídeos com ele. Eu tenho até um cliente que foi dessa forma e tá crescendo assim, ó. Tá voando. Ele me contratou porque ele tinha vergonha de aparecer. Então, eu comecei a fazer vídeos junto com ele e tal. E além do meu trabalho hoje, ele tem uma empresa de marketing que ele grava sozinho também. Então, assim, é muito bacana, sabe? Faz muita diferença. Você acha que o comércio de Jaboticabal tem uma identidade própria? Em que sentido você fala? De ser talvez tradicional, de ser limitado, de ser ainda avançado, talvez em algum setor. O que você acha do comércio de Jaboticabal? Eu acho que é uma mescla, porque eu vejo que tem muitos comerciantes bem esforçados e empenhados, mas assim, mais jovens. O da leva mais antiga ainda tá no mesmo. Às vezes até tem uma influenciadora, sabe? Mas tem a maioria ali não. Mas eu acho que muito, conversando com um, com o outro, talvez seja o problema do custo ainda, né? Sempre há essa reclamação ainda. Então, não referente ao preço do influenciador, não é isso. É referente a ter mais esse preço, não é? Não, acredito que pode ser, é o que eu falo. Com certeza, isso faz diferença ali, né? Pra quem tem um dinheirinho ali contado. Só que, ao mesmo tempo, talvez seria um investimento que valesse a pena. Porque pode trazer um retorno, né? Pode trazer eu falo assim, é melhor a gente errar por algo que a gente tentou do que fechar as portas com algo que você nunca fez. Tem que ir mexendo, também concordo. Quem não está nas redes sociais, não está no mercado? O que você acha dessa afirmação? Quem não está nas redes sociais tá... eu acredito que dificilmente, viu? Porque tem que estar nas redes sociais. No mundo de hoje, ainda é totalmente digital, né? Vamos falar a verdade. Então, eu até converso muito isso com meu pai. Eu falo assim, tem a loja, mas faz uma loja virtual também. Um site, alguma coisa do tipo, pra você tentar movimentar também. Você acha que a vitrine perdeu espaço pro Instagram? Não pro Instagram em si, mas, por exemplo, hoje, pro TikTok... Sim, hoje em dia tem o TikTok Shop. O Instagram, o que eu vejo muito, o Instagram, ele ainda, a monetização dele é em cima de empresas, né? Mas, por exemplo, o TikTok Shop hoje, ele é uma vitrine aberta ali pro pessoal e com preços muito em conta, né? Só que é o que eu falo, você uma abrangência maior, né? Exatamente, só que é o que eu falo, perde a essência do negócio, né? Eu falo, a gente tem que valorizar as pessoas que estão na nossa cidade, os comerciantes que estão aqui, querendo ou não, entendeu? Por exemplo, se você foi numa loja, você não se sentiu bem atendido, foi mal atendido, manda uma mensagem, procura o gerente, né? Teve um dia, eu vou até falar. Então, Alamar, eu tava numa loja e a atendente foi extremamente grosseira. E eu sou uma pessoa que, se tem uma coisa, assim, que eu odeio, é ser grossa com as pessoas. Porque, tipo assim, não é de mim. Se eu ver você sendo grossa com outra pessoa, eu vou falar, entendeu? Nossa, é uma coisa que eu não admito, desrespeito com outras pessoas. E aí, sem motivo nenhum. E simplesmente porque ela tava com problema na casa dela. Mas... trazer esse problema pra dentro do trabalho dela é totalmente errado. E mais errado ainda, descontar em mim, que sou cliente, não tenho nada a ver com a história. E aí eu peguei e falei, eu quero falar com a gerente. Sabe por quê? Muitas vezes, se a gente não expõe a nossa opinião, o que incomodou a gente, né? A empresa não vai saber. E como que a gente quer que a empresa mude, sendo que ela não sabe, ela não escutou também. E aí eu fui conversar com a gerente. E na hora a gerente me reconheceu, conversei, expliquei o que tinha acontecido. E aí ela falou assim, é que ela já
ela pediu pra sair da empresa. Então, ela pediu pra sair da empresa, então aí eu já entendi, sabe? Mas eu falo assim, é mais errado ainda, porque você saiu de uma empresa, você vai ter que entrar em outra. E é uma coisa que a gente conversa muito sobre isso, sabe? E as pessoas, elas conversam entre elas. Então, tipo assim, você vai precisar trabalhar, né? Mas eu vejo que hoje em dia também é muito complicado o quê? A juventude que tá vindo, porque eu acho que os pais, eles querem proporcionar pros filhos aquilo que eles não tiveram. E eu entendo isso. Só que tá fazendo uma geração totalmente acomodada, que não tá correndo atrás do deles. Ai, pai, perdi o emprego. Ai, filho, não tem problema, ou vai estar ali no seguro, ou vai estar, ou pai te ajuda a pagar tuas contas, tá tudo certo. Então, com isso, vai gerando um problema também, né? Dentro da sociedade. Ô, Jéssica, mas além do problema do atendimento, a gente também hoje, com a importação, bastante importação, tudo quanto é produto do mundo, especialmente da China, a gente tem também uma dificuldade aí na qualidade dos produtos também, né? Especialmente num comércio fraco, porque daí ele tende a comprar coisas de baixa qualidade por conta do preço. O que você acha disso? Na verdade, existem pessoas que não querem pagar o preço de uma coisa boa, vamos falar a verdade? Isso, tem muito. A maioria das pessoas hoje. Então, por exemplo, falar uma mulher, é porque a roupinha do tal lugar, nossa, com 20 reais eu saio com a roupa. Tá tudo certo, só que a gente não tem como você entregar qualidade e ao mesmo tempo excelência num produto de 20 reais, vamos falar a verdade? Não tem como. É diferente você pagar numa calça jeans 100 reais e pagar 400, entendeu? Entendo que você vai pagar ali pela marca, talvez, né? Pela experiência em si ali do atendimento. Mas eu acredito que uma coisa tem muito peso em relação à outra. E se colocar uma loja com um produto de qualidade mais caro e uma loja bem ao lado de um produto inferior mais barato... E aí já tem uma concorrência desleal aí, né? Porque a loja... Aí a pessoa vai na loja cara e fala, nossa, mas ali no fulano tá tal preço, entendeu? Então é muito complicado. Só que não adianta falar que a roupa que vende tem essa diferença. Reais, ela vai ser tão boa quanto a outra, entendeu? Existem peças que são realmente, que são muito boas. Não vou desmerecer, porque existem muitas peças boas e baratas. Mas a gente sabe ali que também tem essa outra questão. Ô, Jéssica, entrando agora num assunto de empreendedorismo feminino que você representa, e a gente não pode deixar de destacar aqui. Como é que você acha que existe uma diferença entre esse empreendedorismo na cidade grande, capital, com o interior feminino? Com certeza. Bom, primeiramente eu quero falar que eu amo ver mulheres empreendendo. Não só mulheres, pessoas em si. Mas lógico, quando a gente fala da classe mulher, aí é a minha classe, então lógico que a gente luta por isso. Mas eu falo assim, ver mulheres crescendo, cada vez mais se tornando independentes, mães, né, trabalhando ali, conquistando as coisas pros filhos, muitas vezes sozinha, mãe solo. Eu falo que eu fico muito feliz por essas pessoas, sabe? Porque tá conquistando o espaço delas, e a gente sabe como é difícil, Alamar, vamos falar a verdade? Eu até brinquei hoje com um cliente meu, eu falei assim, porque mulher tinha que ganhar dobrado. Por quê? Mulher, gente, pra ela ficar ali bonita é muito custo. É cabelo, é maquiagem, é unha, é roupa, é isso, é aquilo. Enfim, mas eu acredito que a mulher, ela tá ganhando espaço cada vez mais. Mas ainda vejo muita diferença numa cidade pequena pra uma cidade grande, né? Que talvez vai ter mais oportunidades ali. Exatamente, mais oportunidade, né? E mais concorrência também, porque daí já fomenta mais essa atividade também. Você já enfrentou algum preconceito por isso? Por ser mulher, talvez no sentido que as pessoas, elas criam na cabeça delas que por você ser mulher, você tem que estar ou em casa fazendo um bolo 3 horas da tarde, né? Tá ali com a família. E é difícil talvez para as pessoas entender que o papel de uma mulher dentro de casa, é o mesmo papel de um homem. Muitas casas são, muitas vezes, bancado meio a meio ali, entendeu? Então, eu acho que o papel da mulher dentro da casa, hoje em dia, ele se torna ainda maior. Porque a mulher, ela tem que sair para trabalhar, ela tem que ser mulher, ela tem uma casa, ela tem marido, é uma demanda gigantesca. Então, quando a gente para pensar em funções de um dia a dia, assim, de uma mulher, é extremamente, na minha opinião, não sendo machista nem nada, mas é muito maior do que o papel de um homem. Porque eu vejo assim, por exemplo, graças a Deus, o meu marido, ele me ajuda em tudo. Então, assim, em relação à nossa filha, a casa, a gente divide muita demanda, até porque ele entende hoje, sempre entendeu, na verdade, foi um apoiador, o meu trabalho.
Então, assim, muitas vezes, pra eu poder estar trabalhando, é porque o Wagner tá ali me apoiando e fazendo o outro lado também, entendeu? Então, tem uma junção dos dois. Mas eu acredito totalmente nessa questão que tem mulheres que ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar do filho, ela tem que chegar a fazer roupa, passar roupa, limpar a casa, fazer comida. Então, assim, eu tiro o chapéu pra essas mulheres, viu? Ô Jéssica, você falando, eu acompanho bastante o Thales Gomes. Thales Gomes é um CEO, presidente de uma grande companhia do Brasil, a G4 Educação, que ela fomenta a educação para os empreendedores. E esse Thales Gomes é uma pessoa simples, enfim, que depois se tornou esse grande empresário. Ele teve uma oportunidade que ele falou que ele jamais se casaria com uma CEO de uma grande companhia. Ele quis dizer, naquele momento, que era por conta da agenda, que se tivesse a mesma agenda dele, não ia ser uma dona de casa, não ia cuidar dos filhos e tudo mais em ambiente familiar ali, que é o que ele queria. Ele queria uma esposa que tratasse da família. Ele deixou bem claro isso daí, teve bastante celeuma sobre esse assunto, porque parecia que ele estava discriminando, mas ele explicou isso daí. O seu papel, hoje em dia, me parece até ao contrário disso com o seu marido, que você estava falando. Você provavelmente tem mais, eu não sei o ramo de atuação dele, mas eu sei que assim, você tem bastante agenda, você tem bastante compromisso. Muito. Como é que você... esse pensamento do Thales de... Teoricamente, não é isso que ele quis dizer, deixar claro, mas assim, de não querer ter um casamento com alguém que tem uma agenda bastante ocupada. Você interpreta isso como uma discriminação contra a mulher ou você entende que dá para conciliar no âmbito familiar? Na verdade, o que eu acho? Acredito, Alamar, os homens, eles não estão preparados para ter mulheres empreendedoras que muitas vezes pode ganhar até mais que eles. Então, os homens, eles não estão preparados para isso. Por isso, cada vez mais você vai ver grandes mulheres, tipo assim, sozinhas. Por quê? Porque o homem, ele não dá conta de acompanhar. Não no sentido ali de estar apoiando, mas talvez por não aceitar que a mulher seja melhor naquela situação do que ele. Vou falar, por exemplo, do financeiro, entendeu? Isso. Então, eu acredito que eles não estão preparados. Então, eu até converso muito com amigas minhas que hoje têm esse papel também, né? Porque eu falo que a gente faz parte disso. E a gente conversa muito sobre isso. Então, eu acredito muito nisso, que os homens, eles não estão preparados. Eles preferem realmente ter uma mulher submissa que vai ficar em casa, cuidando da casa, ou mesmo que trabalha fora, mas que ele banque ali o sustento da casa, entendeu? Ele ainda tem a maior parte ali das funções. Mas isso se deve a essa cultura que sempre foi assim? O homem sendo o alfa da relação, o provedor da família e tudo mais, que é uma questão cultural, já histórica, se não é só do Brasil, é mundial, mas é quase que mundial, posso dizer, né? Assim. Ou você acha que é uma discriminação ainda histórico? Ou é uma história, vem da história, da tradição, dos costumes, do que a gente viveu historicamente? Ou é uma discriminação pejorativa, inclusive? Ai, agora é difícil pensar, Lamar, porque eu falo que cada situação é única também, né? Só as pessoas, assim, que estão dentro da situação sabem o que passa. Então, eu vou até comentar uma coisa aqui que eu nunca falei. Mas, por exemplo, eu voltei a trabalhar quando eu tive a Alice com 1 mês. 1 mês ali se tinha quando eu voltei a trabalhar. Até porque o meu trabalho, ele não me permite dar um espaço de ficar em casa 1 ano, 6 meses. Adoraria, né? Mas eu tinha a possibilidade. Meu marido, nossa, ele queria morrer comigo voltando a trabalhar. Ele, amor, fica em casa, nananã. Mas eu não nasci pra ser mulher. Eu não fui criada pra ser mulher. Dona de casa, sabe? Então eu voltei. Só que pra eu poder voltar, o meu marido, ele praticamente abdicou 2 anos de trabalho dele, trabalhando home office, para conseguir ficar em casa, né, treinando, né, e supervisionando babá pra Alice. Então, assim, se hoje eu estou aonde eu estou e cheguei onde eu cheguei, tem o dedo do meu marido. E assim, eu tenho uma gratidão muito grande. Porque se hoje a Jéssica, ela se tornou a maior dessa forma, né, como a gente visualiza hoje, foi graças ao Wagner. Porque se eu tivesse, quando a Alice nasceu,
ter Muito ficado dentro de casa, teria sido totalmente diferente. E eu seria uma mulher muito frustrada, na verdade, porque eu não nasci pra ser essa mulher dondoca, né? A mulher troféu. Ali, talvez, Não, eu prefiro ser a mulher troféu conquistando minhas coisas. Ô, Jéssica, falando um pouco da sua vida pessoal e tudo mais, o que ninguém vê por trás das redes sociais? Não vê o tanto que muitas vezes é preciso abrir mão assim de coisas que eu sempre desejei conquistar, por exemplo, a minha família. Quantas vezes eu precisei estar uma semana fora trabalhando? Quantas vezes eu saí da minha casa, minha filha não tinha nem acordado, eu cheguei e minha filha já estava dormindo. Então, assim, são coisas que muitas vezes a gente vai ter que abrir mão, né? Eu falo que é uma luta por dia, então a gente tem que escolher o que você vai fazer ali no momento. Então, se você precisa crescer em determinada coisa, você vai ter que abrir mão disso para subir aqui. Mas já também isso desce, isso sobe. Então eu brinco que é um quebra-cabeça, né? Mas assim, dá super certo. Só que a culpa de mãe, Alamar, ela vem de qualquer forma. Natural. Nossa, a gente faz 3 semanas que eu e o Wagner, assim, a gente tava super sobrecarregado, porque a gente tava sem babá. E desde quando a Alice nasceu, praticamente por mais... A nossa rede de apoio é grande, só que a gente nunca tinha ficado, assim, sem babá. Então, de uns tempos pra cá, a gente colocou na cabeça que a gente queria... Antes a gente tinha 2, tentar passar o máximo de tempo ali com a Alice. Mas aí, a babá da Alice ficou doente, então a gente teve que se remanejar totalmente. E minha sogrinha tava viajando, e meu sogro, que também fazem parte ali da nossa rede de apoio. Foi uma loucura, mas assim, foi uma loucura, mas deu tudo certo, tudo sob controle, sabe? Mas é uma coisa que que eu não falo, as pessoas não vê, né? Mas assim, teve dias de eu chorar porque na semana retrasada, a Alice teve um dia que ela não fez a tarefa e ela foi pra escola sem fazer a tarefa, porque ela não falou que tinha tarefa. Aí o Wagner também ali na correria, em dar atenção pra ela, não viu. Eu cheguei super tarde também, acabei não vendo. Aí eu tava no aniversário com as mães das amiguinhas, eu falando, gente, eu tô me culpando, chorei, porque a Alice foi pra escola sem fazer a tarefa. O que a professora não vai pensar de mim, não sei o quê. Só que aí as mães começaram a rir. Pelo amor de Deus, Jéssica, essa vai ser a primeira de muitas, não sei o quê. Mas eu me culpo muito, porque assim, sou uma pessoa que eu me cobro demais. Então eu tento dar o meu melhor em tudo que eu faço na minha vida. Mas assim... A gente tenta, né? Mas nem sempre é possível dar o 100%. Fora das redes, na tua vida privada, existe uma pressão pra imagem constante? Com certeza. Mesmo Começa quando por você... mim. Alamar, eu sou uma pessoa que eu tento ser perfeita em tudo que eu faço, assim. Eu não aceito errar. Lógico que a gente é humano, a gente erra. Mas eu me cobro o tempo todo. Igual eu te falei, eu não aceito que meus clientes não recebam excelência. Então, eu me cobro o tempo todo. Pra trabalhar comigo, a pessoa, ela tem que ser profissional, extremamente profissional. Porque eu sou muito profissional em tudo que eu faço. E eu não aceito não ser. Então, assim, eu me cobro demais. O sucesso tem preço? Com certeza. E muito. E caro? Caro. Mas compensa? Compensa. Mas é o que eu falei, em muitos momentos você vai abrir mão, né, de coisas que você sempre sonhou pra conquistar outras. Só que eu penso muito a longo prazo, sabe? Então, assim, eu sei que tudo que eu tô batalhando hoje é pro futuro. E tudo que eu batalho pra conquistar é pra minha família, pra minha filha e pro meu marido, sabe? Então, é pra minha família. Então, assim... Eu sei que eu tô ralando, mas é porque tem uma coisa que a gente quer conquistar lá na frente, que a gente quer comprar, quer adquirir. Então, assim, tudo tem um preço, né? Vamos falar a verdade, Lamar. Não. Se você não acordar cedo e não ir trabalhar, o milagre, ele não vai cair na sua casa. Não adianta, entendeu? As pessoas hoje em dia, eu sei que elas querem dinheiro fácil, só que não adianta, entendeu? Igual eu tô falando, tem dias que eu saí de casa, a Alice nem acordou, eu chego, a Alice tá dormindo. Só que é um preço que eu tive que pagar naquela semana, entendeu? Pra conseguir construir outras futuramente. E essa influência gera poder? Com certeza. Né? E muitas das vezes é mal visto até? Eu não acredito no mal visto, mas assim, muitas vezes eu até converso. Incompreendido? Incompreendido, com certeza. Porque eu falo assim, ó, é difícil pra mim. Porque todo lugar que eu chegar, Lamar, na maioria dos lugares, eu vou ser bem recepcionada. É um tratamento diferente, a gente sabe. Tá. Entendeu? Só que muitas vezes as pessoas que estão ali ao meu redor não vai ter a mesma coisa. Vai chegar e falar assim, nossa, em tal lugar eu fui mal atendido. Aí eu falo assim, nossa, gente, o duro que eu não tenho o que falar. Porque pra mim, sabe assim? Então, isso é difícil. Mas assim, difícil por um lado, né? Porque eu quero que todo mundo tenha essa mesma visão que eu tenho, entendeu? Mas, com certeza acontece. Eu vou te perguntar uma coisa, mas assim, eu acho que
você já até respondeu, mas eu tenho que perguntar. Qual é mais importante, alcance ou credibilidade? Primeiro para você. Pra mim, com certeza, credibilidade. Nada paga do que você vê um cliente te indicando. Isso, eu falo que não tem preço, porque se o cliente tá te indicando, é porque ele gosta do seu trabalho, você deu o resultado, você deu o alcance que ele queria. Então, eu acredito que tudo isso faz parte do processo. Mas sem a credibilidade, Alamar, você não vai chegar em lugar nenhum. Tá, mas quando a gente vê, por exemplo, nessas redes sociais, bastante dança, um conteúdo fraco, mas que traz ali bastante audiência, que traz bastante views, que traz bastante visualização. Você acha que, na maioria das vezes, na maioria agora, genericamente falando, o alcance supera essa credibilidade? Então, tudo depende. Tem mais valor? Porque eu conheço, na verdade, Alamar, pessoas assim, viralizadas, que tem milhões de seguidores e não monetiza. Então, assim, o que adianta você ter a visibilidade, você ter ali o alcance, talvez, que a gente tá falando, só que você não ganha dinheiro com isso, entendeu? Então, assim, eu, com a minha visibilidade, com o alcance, lógico, eu queria postar um vídeo que ele viralizasse logo de primeira. Só que a gente sabe que não é isso que acontece. Isso eu tento explicar muito para meus clientes, porque não depende de mim. O que depende de mim e dos bastidores está sendo feito, entendeu? Só que depende do engajamento do Instagram, depende do dia, atualização. Então, assim, depende de uma série de fatores. E tem muita concorrência também, muita informação, né? E eu acho assim, a gente não tem que levar só isso em consideração, entendeu? Você tem que ver no contexto, num todo. Como tá a imagem da sua empresa ali? O que você tá achando? Entendeu? Eu acho que tem muita coisa por trás que vai muito além disso, entendeu? Porque pode ser que já teve clientes da gente postar um vídeo e muito bem, tipo, dar umas 10 mil views ali logo de imediato. E até hoje tá viralizando. Já bateu mais de 1 milhão, 4 milhões. Então, tipo assim, é muito. Então, assim, depende. Não pode ter pressa, na verdade. Eu falo, deixa as coisas acontecerem, entendeu? Não fica preso a isso, porque o importante é a pessoa chegar em você e falar assim, nossa, que legal, você tá fazendo um trabalho diferente. Eu falo que isso que agrega dentro da empresa, entendeu? E não você ficar preocupado, ai, quantas visualizações eu tive, entendeu? Eu acredito muito nisso. Como é que você quer ser lembrada daqui 20 anos em Jaboticabal? Eu quero ser lembrada como uma mulher que fez a diferença dentro da cidade. Nessa questão de influência, com certeza, mas que as pessoas lembrem da Jéssica, que a mesma Jéssica que cresceu dentro de um comércio é a mesma Jéssica que tá conversando com você aqui, que tudo que eu conquistei, aonde eu cheguei hoje, não fez eu mudar minha essência, porque eu sou a mesma Jéssica, eu passo pelo centro da cidade, eu cumprimento todo mundo, a pessoa que tá pegando o papelão, a pessoa que tá vendendo a fruta na esquina, os funcionários. Então, assim, como os meus pais são comerciantes, já passou muitos funcionários dentro da loja. Eles conheciam, viam a forma como eu sempre fui criada, né? Então, eu acho que isso é a grande diferença. Quem me conhece sabe o que tá ao meu alcance fazer para ajudar outras pessoas. Nossa, eu tiro de mim para fazer, entendeu? Ô Jéssica, e qual conselho você dá para o comerciante local que ainda é resistente, limitado a essa modernização? Você garante o resultado? Eu falo assim, ó, é muito difícil você garantir 100% algo, né? Porque eu queria ser Deus e poder garantir, mas eu tenho certeza que a diferença... A sua experiência mostra resultado... A minha experiência vai mostrar resultado. Grande, né? Vai. Exatamente. E principalmente o cliente que tem constância. Então, eu falo que a constância é a melhor amiga ali do essa comerciante. É a palavra-chave da internet, né? As pessoas, elas têm sede, né? Elas acham que as coisas acontecem de um dia pro outro, né? Gente, você vai ter um filho, você gera 9 meses. Você quer de um dia pro outro que teu corpo volte. Meu marido falava muito isso pra mim, né? Porque às vezes a gente quer fazer as coisas acontecer pra ontem. Só que é tudo no tempo de Deus também, né? Eu coloco muito isso na minha cabeça. Então, mas a pessoa que ela não investir, ela não vai ser vista. As pessoas vão dar prioridade por ir numa loja que tá tendo presença, que tá aparecendo ali no Instagram o tempo todo. Eu não falo nem só no meu Instagram, porque eu incentivo todas as meninas, e elas sabem quem vem conversar comigo, aonde eu posso ser apoiadora, indicar, tem um trabalho que não tem o meu perfil, mas a fulana e a ciclana faz esse tipo de trabalho. Pode entrar em contato com elas, que são super profissionais. Legal. Lógico que eu indico quem realmente tem credibilidade, porque eu acho que eu jamais vou indicar alguém que não vai entregar
entregar um trabalho de excelência. Eu já vi você conversando com outras colegas, a Suelen, outras meninas aí. Eu conheço a Suelen. Bom, a gente tem um presente pra você. Ai, que delícia. Sempre tem o convidado ganha um presentinho da OAB, da Advocacia de Jabuticabal. Pode abrir. Vamos abrir. E vai contando pra gente, Jéssica, sobre os seus planos futuros. Os meus planos futuros? Eu tô sabendo aí que tem coisa boa vindo por aí em âmbito regional. O crescimento, eu falei que não tá parando, graças a Deus. Mas eu sou uma pessoa, Lamar, que eu vivo o momento. Ai, que legal, É o livro Diário de Anne Frank, é isso? Né? Diário de Anne Frank, né? Esse livro, só para o pessoal entender, foi escrito em 1947, eu já li. É bastante famoso, um dos livros, e esse daí é uma versão mais curta, uma fácil leitura, bem legal. E ele conta, é trágico, ele conta mais ou menos assim, vou falar por cima, os dramas dessa menina que ela ficou presa em campo de concentração. Na época da Segunda Guerra. E ela vai fazendo um diário ali do que eles pereciam, do que eles sofriam, mas também das alegrias. Tem muita coisa legal aí. Com certeza a gente tira muito... Experiência de vida, é bem inspirador isso daí. Mas fala daí, aproveitando a inspiração, inclusive, sobre os seus planos futuros aí. Então, eu sou uma pessoa que eu vivo hoje, eu não fico planejando o futuro, mas assim, eu falo que as oportunidades aparecem. Eu sou uma pessoa que eu sempre coloco muito em planos o que eu quero. Então, por exemplo, no fundo do meu celular tem tudo que eu quero conquistar durante o ano. Eu faço isso em formato de fotos. Importantíssimo, Eu faço Paulo Vieira, empreendedor, justamente fala pra gente escrever as metas. E eu jogo muito pro universo. Então, assim, eu acredito muito no seguinte: se eu desejo algo, é porque eu já conquistei aquilo. Então, se eu desejo no meu coração uma viagem, é porque o meu futuro já vivenciou isso. Então, eu vejo muito por esse lado energético também. Então, eu penso muito nessa questão. Mas, assim, eu vivo o meu ano. Então, eu coloco ali as minhas metas, né? O que eu quero conquistar. E deixo levar. Porque eu falo, tem coisas... Mas aquilo ali vira objetivo, né? Com certeza. Lógico, tem muitos planos que eu quero conquistar no segmento, assim, do meu profissional. Mas eu vou... Tem algum recente aqui que você pode revelar pra gente? De que conquista? Eu possa revelar ainda não, mas já. Tá bom. Já vem um grande sonho, se Deus quiser ir se realizando. Que bom. Ô Jéssica, então eu vou pedir pro pessoal deixar um like, mas pede pro pessoal se inscrever no canal OAB Jabuticabal também, deixar o seu like. Então vamos aproveitar que a Lamar falou e eu vou reforçar aí pra vocês. Já curta aí o nosso vídeo, compartilha aí com os amigos, com a família. Já me siga no Instagram, quem não me conhece também, @JessicaToméMarafão. E a Lamar, muito obrigada aí pelo convite, viu? Adorei. Eu que agradeço. Eu tava com tanto medo e foi tão tranquila, ufa. Que bom. Todo mundo que vem aqui fala, eu tô meio ressabiado, tô meio preocupado, porque pode vir pergunta técnica. Não vai vir pergunta técnica, a não ser pros advogados. Quando eu entrevistar advogado aqui, eu vou fazer pergunta técnica, mas assim não, claro que não, gente. A gente vai conforme o assunto, conforme a pauta também. Eu que agradeço, a Advocacia de Jabuticabal sente honrada a sua presença aqui. Obrigada. Foi um prazer realmente. Você quer deixar algum recado? O endereço de novo do Instagram? O endereço do Instagram é @JessicaToméMarafão, e até mesmo aí pros comerciantes que acompanharem a nossa live. Tem alguma dúvida, me manda mensagem. Eu tenho o maior prazer em sentar, conversar aí com vocês, mostrar um pouquinho desse mundo do digital também. Pra quem não conhece, eu falo que tudo é experiências novas e que totalmente vale a pena. Então, não só comigo, né, mas com as outras influenciadoras. Dê uma oportunidade aí dentro do seu negócio que eu tenho certeza que vai fazer total diferença. Muito obrigado, Jéssica. Pessoal, obrigada. Deixa o like aí, se inscreva no canal e até o próximo programa.